Todas as noites, às 22h03, o telefone toca. Eu sei que é ele antes mesmo de olhar a tela. Marcelo, meu filho. O filho que carreguei por 9 meses. O menino que embalei para dormir. O jovem por quem sacrifiquei tudo. Mas agora, quando ouço a voz dele, meu peito aperta com um medo que não consigo nomear. Você está sozinha, mãe? É só o que ele pergunta. Nunca, como você está? Nunca, sinto sua falta. Apenas aquelas 4 palavras que me gelam o sangue. Nesta noite, como em todas as outras, sento-me na minha cozinha vazia, olhando para o telefone que vibra sobre a mesa de madeira que meu falecido marido, Roberto, construiu com as próprias mãos 40 anos atrás. A mesma mesa onde Marcelo fazia o dever de casa, onde celebrávamos os aniversários dele, onde o ajudei a praticar para entrevistas de emprego que ele prometia que mudariam nossas vidas. A luz fluorescente no teto pisca. Está assim há meses, mas não tenho dinheiro para consertar. Tudo nesta casa está se desfazendo, aos poucos, assim como a família que costumava preencher estes cômodos com risadas. O papel de parede está descolando perto da pia, mostrando pedaços da tinta verde que Roberto escolheu quando nos mudamos. Naquela época, pensávamos que esta casa veria netos correndo pelos corredores. Pensávamos que o amor era suficiente para manter uma família unida. Eu estava errada. Você está sozinha, mãe? A voz dele corta minhas lembranças como uma faca. Há algo no tom dele que não estava lá antes. Algo mais sombrio, mais urgente. Faz 6 meses que ele se mudou, levando consigo não apenas os pertences, mas milhares de reais da caderneta de poupança que guardávamos para emergências. A conta que tinha o dinheiro do seguro de vida do meu marido. A conta que deveria me manter segura na minha velhice. Mas eu nunca o denunciei. Como eu poderia? Ele é meu filho. Olho ao redor da minha cozinha, absorvendo o silêncio que se tornou minha companhia constante. A geladeira zune sua canção solitária, e ouço a televisão da Dona Fátima através das paredes finas. Ela está assistindo a um daqueles filmes antigos onde as famílias permanecem unidas e as mães são respeitadas pelos filhos. Eu também assistia a esses filmes, acreditando que a vida real funcionava assim. A verdade é que estou sozinha. Mais sozinha do que jamais estive nos meus 73 anos. Meu marido Roberto se foi há 5 anos, e com ele se foi a última pessoa que me amou de verdade e incondicionalmente. Minha filha Lívia mora em outra capital com a própria família, ocupada demais com a carreira de sucesso para ligar mais de uma vez por mês. E Marcelo? Marcelo se tornou um estranho usando o rosto do meu filho. Sim, querido, estou sozinha. Sussurro ao telefone. As palavras amargas na minha língua. É sempre a verdade. É a verdade há mais tempo do que gostaria de admitir. Ouço-o expirar na outra ponta, e a linha fica muda. Sem adeus. Sem "eu te amo, mãe". Apenas o sinal de linha muda, deixando-me sentada na minha cozinha, só com o som do meu próprio coração para companhia. Não foi assim que imaginei que seria minha melhor idade. Quando Roberto e eu compramos esta casa, quando pintamos o quarto de bebê de amarelo porque queríamos nos surpreender, quando plantamos o carvalho no quintal que agora se ergue sobre o muro do vizinho, falávamos sobre envelhecer cercados por filhos e netos. Imaginávamos almoços de domingo com a mesa cheia, manhãs de feriado com presentes espalhados sob uma árvore, verões com vozinhas chamando "vovó, vovô" do jardim. Em vez disso, janto sozinha todas as noites, as mesmas refeições simples que esticam ao máximo o meu cheque da aposentadoria. Em vez disso, passo os feriados assistindo a outras famílias na televisão, perguntando-me o que fiz de errado, onde falhei como mãe. Em vez disso, fico acordada à noite, pulando a cada som, porque algo na voz de Marcelo me diz que esses telefonemas não são apenas para checar como estou. Eles dizem que o amor de mãe é incondicional. E talvez isso seja verdade. Mas o que não te contam é que às vezes esse amor se torna uma prisão. Às vezes, cuidar do seu filho significa alimentar os piores impulsos dele. Às vezes, protegê-lo significa destruir a si mesma. Ainda me lembro do dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira de manhã em março, e eu estava fazendo café nesta mesma cozinha quando Marcelo entrou com aquele olhar nos olhos. O mesmo olhar que ele tinha quando criança, quando quebrava algo valioso e tentava decidir se confessava ou mentia.
Mas ele não era mais criança. Tinha 35 anos, desempregado pela terceira vez em 2 anos, e eu podia sentir o cheiro de álcool no hálito dele, mesmo não sendo nem 9 da manhã. Mãe, eu preciso de dinheiro, ele disse, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar. Só um empréstimo. Eu te pago de volta. Eu já tinha ouvido aquelas palavras tantas vezes. O dinheiro do supermercado que lhe dei quando a eletricidade foi cortada. O dinheiro do aluguel que providenciei quando ele estava para ser despejado. A prestação do carro que cobri quando o câmbio pifou. Milhares de reais ao longo dos anos, desaparecendo no buraco negro da irresponsabilidade dele, para nunca mais serem vistos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não estava pedindo. Eu sei que o dinheiro do seguro de vida do pai ainda está naquela conta, ele disse, a voz fria e calculista. Você não precisa de tudo. Você tem esta casa, tem a aposentadoria. Eu sou seu filho. Esse dinheiro deveria estar me ajudando também. A maneira como ele disse, como se minha segurança financeira fosse de alguma forma egoísta, como se o dinheiro pelo qual Roberto trabalhou a vida inteira para me deixar estivesse ali apenas esperando Marcelo reivindicá-lo. Fez algo dentro de mim se quebrar. Mas não da maneira que você poderia pensar. Eu não fiquei com raiva. Eu não o expulsei. Eu não chamei a polícia quando ele pegou o talão de cheques da minha bolsa e preencheu um cheque para si mesmo no valor de 8.000 reais, enquanto eu ficava paralisada nesta mesma mesa. Eu apenas assisti. Eu assisti meu filho me roubar e não disse nada, porque em algum lugar do meu coração danificado, eu ainda acreditava que talvez, apenas talvez, isso seria o que finalmente mudaria a vida dele. Mas nesta noite, 6 meses depois, sentada no mesmo lugar onde assisti ele levar tudo o que me restava do amor e proteção do meu marido, eu sei que não. Os telefonemas não são sobre preocupação, são sobre outra coisa completamente diferente. Algo que faz minhas mãos tremerem e minha garganta fechar com um medo que nunca experimentei antes. Porque nesta noite, pela primeira vez em 6 meses, ouvi algo novo na voz dele. Nesta noite, ouvi fome. Os telefonemas começaram a ficar mais estranhos depois daquele primeiro roubo. Não apenas o horário, sempre às 22h03, como se ele estivesse seguindo algum cronograma distorcido, mas a maneira como Marcelo falava comigo. Desapareceu qualquer pretensão do filho amoroso que eu conhecera. Em seu lugar, estava alguém que falava comigo como se eu fosse um incômodo, um problema a ser gerenciado, em vez de uma mãe a ser amada. Você está sozinha, mãe? A pergunta se tornou um ritual, mas comecei a notar outras coisas. Ruídos de fundo que não faziam sentido, conversas sussurradas. Às vezes, eu podia jurar que o ouvia falar com outra pessoa antes de desligar, discutindo coisas que eu não conseguia distinguir. Planos, talvez. Acordos. 3 semanas após a primeira ligação, ele apareceu na minha porta sem avisar. Era uma tarde de domingo, e eu estava cuidando do meu pequeno jardim de ervas. A única coisa que Roberto me deixou que Marcelo não podia roubar com um talão de cheques. Manjericão, alecrim, tomilho, plantas simples que pediam apenas água e sol, que retribuíam sem esperar nada em troca. Ao contrário do meu filho. Oi, mãe, ele disse, encostado no batente da minha porta como se ainda morasse aqui, como se não tivesse desaparecido com 8.000 reais e 6 meses de silêncio. Só vim checar como você está. Mas os olhos dele não estavam checando se eu estava bem. Estavam vasculhando minha sala, fazendo um inventário, olhando para o relógio antigo que a mãe de Roberto nos deu no nosso casamento, o que ainda toca a cada hora, marcando o tempo que passo sozinha, estudando a cristaleira com as louças boas que só usávamos em ocasiões especiais que pararam de acontecer quando os filhos cresceram e se mudaram, calculando, sempre calculando. A casa está bonita, ele disse, mas a maneira como ele falou me arrepiou, como se estivesse avaliando-a, como se já estivesse planejando o futuro dela sem mim. Ofereci-lhe café como as mães fazem, a maneira como fui treinada pela minha própria mãe, que acreditava que alimentar as pessoas era a forma mais elevada de amor. Mas Marcelo não estava com fome de café ou conversa. Ele andou pela minha casa como um corretor de imóveis, tocando em coisas que não lhe pertenciam, abrindo gavetas que guardavam minhas lembranças privadas. Sabe, mãe, este lugar está ficando grande demais para você, ele disse, passando o dedo pela lareira onde ficavam as fotos da nossa família antes de eu tirá-las.
porque ver o rosto dele em tempos mais felizes doía demais. Uma mulher da sua idade não deveria ficar sozinha numa casa de 4 quartos. Não é seguro. Seguro. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Esta casa era o lugar mais seguro que eu já havia conhecido. Dentro destas paredes, Roberto e eu construímos uma vida. Enfrentamos tempestades, literais e metafóricas. Criamos 2 filhos, enterramos 2 pais, celebramos aniversários e lamentamos perdas. Cada canto guardava uma lembrança. Cada cômodo guardava amor. Mas Marcelo estava certo sobre uma coisa. Não era mais seguro. Não por causa da minha idade ou da minha capacidade de mantê-la, mas porque ele sabia onde eu morava. Porque ele tinha uma chave que eu nunca pedi de volta. Porque em algum lugar da mente distorcida dele, ele já estava fazendo planos para o meu futuro que não incluíam meu consentimento. Estou bem aqui, eu disse a ele, mas minha voz soou fraca, até para mim. Este é o meu lar. Ele sorriu então, mas não era o sorriso que eu lembrava da infância dele. Era frio, ensaiado. O sorriso de alguém que aprendeu a manipular emoções para ganho pessoal. Claro que é, mãe. Só estou dizendo, talvez seja a hora de pensar nas suas opções. Sabe? Antes que você seja obrigada a isso. Antes que eu seja obrigada a isso. A ameaça era sutil, mas inconfundível. Antes que algo aconteça. Antes que alguém tome a decisão por mim. Antes que eu fique ainda mais impotente do que já estou. Depois que ele foi embora naquele dia, encontrei coisas mudadas de lugar. Pequenas coisas que ninguém mais notaria. Mas quando você mora sozinha, você sabe onde tudo pertence. A chave reserva do quartinho de ferramentas estava faltando na gaveta da cozinha. A pasta com meus documentos importantes havia sido revirada. Papéis colocados de volta na ordem errada. Meus frascos de remédios haviam sido examinados. Percebi porque Marcelo nunca aprendeu a ser cuidadoso com detalhes como o pai dele. Naquela noite, quando o telefone tocou às 22h03, quase não atendi. Você está sozinha, mãe? Desta vez, hesitei. Porque percebi que estar sozinha não era apenas não ter ninguém na casa comigo. Era não ter ninguém que se importasse com o meu bem-estar. Ninguém que notaria se algo me acontecesse. Ninguém que questionaria Marcelo se eu de repente decidisse mudar para um lugar menor, ou se eu tivesse um acidente que exigisse hospitalização, ou se eu simplesmente desaparecesse. Sim, sussurrei, mas pela primeira vez, a palavra soou como uma rendição. As semanas seguintes trouxeram mais visitas. Nunca agendadas, nunca bem-vindas, mas sempre com o mesmo padrão. Marcelo aparecia na minha porta com aquela expressão de falsa preocupação. Andava pela minha casa como se estivesse conduzindo uma inspeção e fazia sugestões cada vez mais ousadas sobre o meu futuro. Sabe, há uns condomínios para idosos muito bons por aqui, ele disse durante uma visita, pegando minha foto de casamento e colocando-a no lugar errado. Lugares onde você não teria que se preocupar com manutenção, cozinhar ou ficar sozinha o tempo todo. Eu não quero morar em uma casa de repouso, eu disse firmemente. Mas ele ignorou minha objeção como se fosse irrelevante. Não é uma casa de repouso, mãe. É moradia independente. Você teria seu próprio apartamento, mas com ajuda quando precisar. E pense em quanto dinheiro você economizaria por não ter que manter esta casa grande e velha. Dinheiro. Tudo sempre voltava ao dinheiro com Marcelo. Não o meu conforto, não a minha felicidade, não o meu direito de escolher onde passaria meus anos finais. Apenas dinheiro. E quanto restaria para ele quando eu me fosse? A pior parte não era a ganância dele. Eu já esperava isso. A pior parte era como ele havia aprendido a usar meu amor por ele como arma. Ele aparecia quando eu estava me sentindo particularmente solitária, trazendo flores do supermercado e falando sobre os velhos tempos, até que minhas defesas caíssem. Então, quando eu começava a lembrar do garotinho que me ajudava a assar biscoitos e lia histórias comigo antes de dormir, ele mudava para os negócios. Encontrei uma corretora ótima, ele dizia, puxando panfletos como se os tivesse casualmente consigo. Ela diz que o mercado imobiliário está muito aquecido agora. Você provavelmente conseguiria o dobro do que o pai pagou por este lugar. Ou, eu estava conversando com um amigo que trabalha naquele residencial sênior que mencionei. Eles têm uma lista de espera, mas ele diz que poderia colocar você no topo se agirmos rápido. Ou, sabe, mãe,
Se algo acontecesse com você aqui sozinha, ninguém saberia por dias. Lembra da Dona Aurora na rua? Eles só a encontraram depois de uma semana. Cada conversa minava minha confiança, meu senso de segurança, minha crença de que eu tinha algum controle sobre minha própria vida. Ele era paciente, metódico, me desgastando como a água desgasta a pedra. Alguns dias eu me pegava realmente considerando as sugestões dele, perguntando-me se talvez ele estivesse certo, talvez eu estivesse sendo teimosa e egoísta por querer ficar na minha própria casa. Mas então eu lembrava das mãos de Roberto construindo a mesa da cozinha, ou cheirava o alecrim do meu jardim, ou via o nascer do sol pela janela do quarto onde passei 45 anos de manhãs. E eu sabia que esta casa não era apenas onde eu morava, era quem eu era. Os telefonemas continuavam todas as noites, mas começaram a durar mais. Marcelo perguntava sobre o meu dia, minha saúde, minhas finanças, sempre casual, sempre carinhoso na superfície, mas eu sentia ele coletando informações como um advogado preparando um caso. Como você está se sentindo, mãe? Você parece cansada. Você está lembrando de tomar seus remédios? Quando foi a última vez que você mediu a pressão? Você está comendo o suficiente? Você parece fraca. Cada pergunta era uma pesca, procurando por evidências de que eu estava em declínio, de que eu precisava de ajuda, de que eu não conseguia mais cuidar de mim mesma. E a terrível verdade era que a pressão constante dele estava tornando essas coisas realidade. Eu estava cansada de me preocupar com as visitas dele. Eu estava esquecendo coisas porque minha mente estava consumida pelo medo. Eu não estava me alimentando bem, porque meu apetite desaparecia sob o peso da manipulação dele. Marcelo estava destruindo lenta e sistematicamente a minha paz de espírito, e em seguida, usando o meu sofrimento como prova de que ele estava certo sobre a minha incapacidade de viver de forma independente. Era brilhante na sua crueldade, e eu tinha vergonha de admitir que por um tempo estava funcionando. O dia em que percebi que havia me tornado invisível na minha própria vida foi o dia em que Marcelo trouxe a namorada, Kênia, para a minha casa sem perguntar. Ela andou pela minha casa como se já estivesse planejando as reformas. 20 e poucos anos, loira, com o tipo de confiança que vem de nunca ter que lutar por nada importante. Meu Deus, Marcelo, este lugar tem tanto potencial, ela disse, passando os dedos de manicure pelos meus balcões da cozinha. Os mesmos balcões onde eu tinha sovado pão por 40 anos, onde ajudei meus filhos com o dever de casa, onde segurei a mão de Roberto durante sua doença final. Com algumas atualizações, isso pode valer muito dinheiro. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um móvel que eles estavam considerando se deveriam manter ou doar para a caridade. A cozinha definitivamente precisa ser reformada totalmente, Kênia continuou, abrindo meus armários sem permissão, examinando minhas louças como se fossem artefatos em um museu. E esses carpetes têm que sair. Provavelmente tem piso de madeira por baixo, o que é bom. Os banheiros estão totalmente desatualizados, mas isso é fácil de consertar. Marcelo concordava com a cabeça, fazendo anotações no celular, fazendo anotações sobre a reforma da minha casa enquanto eu estava na minha própria cozinha, assistindo a estranhos planejarem meu futuro sem a minha participação. Mãe, você se lembra da Kênia? Ele disse, como se isso tornasse esta invasão aceitável. Eu te falei sobre ela. Ele não tinha falado. Esta era a primeira vez que eu a via. Mas não o corrigi porque aprendi que contradizer Marcelo só levava a sermões sobre minha memória falha. Tudo era minha memória falha agora. Se eu discordasse dele, eu estava confusa. Se eu me defendesse, eu estava sendo difícil. Se eu fizesse perguntas, eu estava sendo paranoica. Dona Elsa, Marcelo me disse que a senhora está pensando em mudar para um lugar menor. Kênia disse com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Isso é muito inteligente. Minha avó esperou demais para tomar essa decisão, e ficou muito difícil para toda a família. Eu queria dizer a ela que eu não era a avó dela, que eu não estava pensando em mudar para um lugar menor, que esta era a minha casa e eu sairia quando estivesse pronta. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta porque eu podia ver Marcelo me observando, esperando que eu dissesse algo que ele pudesse usar como prova da minha condição deteriorada. Em vez disso, ofereci-lhes café. Por que é isso que você faz quando é mãe, mesmo quando seu filho está te traindo?
mesmo quando estranhos estão na sua cozinha planejando roubar a sua vida. Ah, não podemos ficar muito, Kênia disse, já se dirigindo para a sala. Só queríamos tirar algumas medidas. Medidas. Eles estavam medindo a minha casa, meu santuário, o lugar onde eu planejava passar os anos que me restavam, cercada por lembranças e pelo fantasma do amor do meu marido. Eu o segui pela minha própria casa como uma convidada, observando Kênia tirar fotos com o celular enquanto Marcelo anotava números em um caderno, dimensões dos cômodos, tamanhos das janelas, a idade dos eletrodomésticos. Eles estavam catalogando tudo, criando algum tipo de inventário para um futuro que não incluía meu consentimento. O quarto principal é bem espaçoso, na verdade, Kênia disse, parada no quarto onde Roberto e eu compartilhamos décadas de conversas íntimas, onde eu cuidei de filhos doentes, onde ainda guardo os óculos de leitura do meu marido na mesa de cabeceira, porque movê-los parecia apagá-lo completamente. A mãe tem dito que talvez queira algo menor de qualquer maneira. Marcelo mentiu suavemente. Não é, mãe? Os dois olharam para mim então, esperando minha resposta. Kênia com expectativa educada, Marcelo com um desafio nos olhos que me advertia a concordar. E eu me peguei acenando com a cabeça, traindo minha própria verdade porque a alternativa, enfrentar meu filho na frente da namorada dele, parecia mais assustadora do que esta lenta rendição da minha autonomia. Sim, ouvi-me dizer. Algo menor pode ser mais fácil. A palavra tinha gosto de veneno na minha boca, mas Kênia bateu palmas como se eu tivesse acabado de anunciar uma notícia maravilhosa. Viu? Eu disse que ela seria prática quanto a isso, ela disse a Marcelo. Pessoas mais velhas geralmente são, depois que pensam bem, pessoas mais velhas. Como se eu fosse uma categoria em vez de uma pessoa. Como se chegar aos 73 anos tivesse de alguma forma me desqualificado de ter opiniões sobre minha própria vida. Depois que eles foram embora, sentei-me na minha sala e tentei lembrar quando deixei de ser Elza Cardoso, esposa, mãe, ser humano individual com pensamentos, sentimentos e direitos, e me tornei apenas mãe, para Marcelo, e pessoas mais velhas, para todos os outros. Quando minha voz se tornou tão baixa que nem eu conseguia mais ouvi-la. O telefonema naquela noite foi diferente. Marcelo parecia animado, enérgico de uma forma que fazia meu estômago se contrair de pavor. Você está sozinha, mãe? Sim. Que bom. Escuta, Kênia e eu estávamos conversando, e achamos que encontramos o lugar perfeito para você. É um residencial sênior muito bom a uns 20 minutos daqui. Moradia independente, mas com serviços de apoio se precisar. Eles até têm uma lista de espera, mas a Kênia conhece alguém que trabalha lá. Claro que ela conhecia. Kênia parecia conhecer alguém em todos os lugares. Pessoas que poderiam acelerar o meu deslocamento, pessoas que poderiam ajudar Marcelo a conseguir o que queria mais rápido. Eu não disse que quero me mudar, eu disse calmamente. Mas Marcelo atropelou minha objeção. Mãe, nós dois sabemos que esta casa está se tornando demais para você. E, honestamente, não é seguro. E se você cair? E se você tiver uma emergência médica? Ninguém saberia por horas. Os mesmos argumentos, repetidos infinitamente, me desgastando como ondas contra um penhasco. Mas agora eu entendia que eles não eram realmente sobre a minha segurança ou bem-estar. Eram sobre limpar o caminho para o futuro de Marcelo e Kênia. Um futuro que exigia a minha ausência. Eu marquei um horário para você visitar o lugar nesta sexta-feira. Ele continuou. A Kênia vai te buscar às 10. Um compromisso que eu não tinha solicitado. Uma visita que eu não queria, com uma mulher que me via como um obstáculo a ser gerenciado. Mas Marcelo anunciou isso como se já estivesse decidido. Como se minha participação fosse opcional, mas minha obediência fosse presumida. Eu não comecei, mas ele me interrompeu. Mãe, isso vai acontecer quer você goste ou não. Você pode ser parte da solução, ou pode tornar tudo mais difícil para todos. Mas Kênia e eu estamos tentando te ajudar aqui, e o mínimo que você pode fazer é olhar suas opções, quer eu goste ou não. As palavras ficaram no ar depois que ele desligou, ecoando na minha casa vazia como uma sentença de morte. Minha opinião não importava. Meus sentimentos eram irrelevantes. Meus desejos eram apenas obstáculos a serem superados ou ignorados. A sexta-feira chegou muito rápido. Kênia chegou precisamente às 10.
vestida como se estivesse indo para uma reunião de negócios, em vez de ajudar uma idosa a visitar uma casa de repouso. Ela dirigia um carro que custava mais do que eu já havia gasto em qualquer coisa, exceto esta casa. E ela falou durante os 20 minutos de viagem sobre a sorte que eu tinha de ter um filho tão atencioso. Marcelo só quer o que é melhor para a senhora, ela disse, olhando para mim no espelho retrovisor, como se eu fosse uma criança sendo levada ao médico. Ele perde o sono preocupado com a senhora naquela casa grande e sozinha. É muito fofo como ele se importa. Fofo. Ela chamou a manipulação dele de fofa. As mentiras dele sobre a minha condição, o roubo do meu dinheiro, a destruição sistemática da minha paz de espírito, tudo isso era apenas prova de quanto ele se importava. O residencial sênior acabou sendo exatamente o que eu esperava. Um lugar onde as pessoas iam esperar pela morte em apartamentos pequenos e estéreis que pareciam todos iguais. A diretora, uma mulher chamada Patrícia, que usava muita maquiagem e falava com o tom condescendente que as pessoas usam com crianças e idosos, nos mostrou o local como se estivesse conduzindo um tour pelo paraíso. Temos atividades todos os dias, ela disse, gesticulando para uma sala onde moradores idosos estavam sentados em cadeiras de rodas olhando para uma televisão. Bingo às segundas, artesanato às terças, musicoterapia às quartas. Musicoterapia. Como se ouvir alguém tocar piano mal pudesse curar a ferida de ser exilada da própria vida. E as refeições estão incluídas, é claro. 3 refeições nutritivas por dia, mais lanches. Chega de se preocupar com compras de supermercado ou cozinhar. Chega de escolher o que eu queria comer, ou quando queria comer. Chega de cultivar ervas no meu jardim, ou fazer a sopa favorita de Roberto em dias frios. Chega de independência disfarçada de conveniência. Os apartamentos são projetados para segurança e conforto, Patrícia continuou, abrindo a porta para uma pequena unidade que parecia mais um quarto de hotel do que um lar. Superfícies fáceis de limpar, barras de apoio no banheiro, botões de chamada de emergência em todos os cômodos. O apartamento era limpo, eficiente e completamente sem alma. Paredes bege, carpete bege, móveis bege, que pareciam ter sido escolhidos por um comitê para não ofender ninguém e não inspirar nada. Uma pequena cozinha com micro-ondas e frigobar, como se a capacidade de cozinhar refeições de verdade fosse perigosa demais para pessoas da minha idade. Uma única janela que dava para o estacionamento, onde os visitantes podiam estacionar temporariamente antes de retornar às suas vidas reais. O que a senhora acha, dona Elsa? Patrícia perguntou com entusiasmo profissional. Não é perfeito para alguém na sua situação? Minha situação. Ser velha, estar sozinha, ser indesejada pela única família que me restava, ser empurrada para fora da minha própria vida por pessoas que alegavam me amar. É muito bom, eu menti, porque aprendi que a honestidade só levava a sermões sobre minha atitude ou minha resistência à mudança. Porque Kênia estava ali me observando, pronta para relatar a Marcelo sobre como eu estava sendo irracional, porque em algum momento eu tinha esquecido que tinha o direito de dizer não. O formulário de inscrição para o residencial sênior apareceu na minha mesa da cozinha 3 dias depois. Eu não o tinha colocado ali. Marcelo havia entrado enquanto eu estava no supermercado. O único lugar onde eu ainda me sentia normal, ainda me sentia uma pessoa tomando decisões sobre a minha própria vida. Mesmo que essas escolhas se limitassem a qual marca de sopa eu poderia pagar. Os formulários já estavam parcialmente preenchidos. Meu nome, meu endereço, minha data de nascimento, tudo escrito com a caligrafia cuidadosa de Marcelo. Como se eu fosse incapaz de escrever meu próprio nome. Como se minha assinatura em documentos sobre meu próprio futuro fosse apenas uma formalidade que ele poderia resolver por mim. Na parte inferior da primeira página, havia um post-it amarelo com a letra alegre de Kênia. Só precisamos da sua assinatura, dona Elsa. Tão animada para sua nova aventura. Uma aventura. Mudar da casa onde passei a maior parte da minha vida adulta, deixando para trás todas as lembranças do meu marido, abandonando o jardim que plantamos juntos. Tudo isso era apenas uma aventura para ela. Como se eu estivesse de férias, em vez de ser exilada de tudo que me fazia sentir humana. Sentei-me à mesa da cozinha por horas, olhando para aqueles formulários. A caneta parecia impossivelmente pesada na minha mão. Minha assinatura, a última peça de que precisavam para completar minha remoção,
Parecia assinar minha própria sentença de morte. Não uma morte física, mas a morte de Elza Cardoso como uma pessoa independente que tomava suas próprias decisões. Naquela noite, o telefone não tocou às 22h03. Pela primeira vez em meses, Marcelo não ligou para perguntar se eu estava sozinha. Em vez disso, ele apareceu na minha porta às 22h05, molhado pela chuva que caía a noite toda, com uma urgência nos olhos que me gelou a alma. "Mãe, precisamos conversar", ele disse passando por mim para a minha sala sem ser convidado. "Você já assinou os papéis?" Eu estava pensando nisso, eu disse. Mas isso não era verdade. Eu estava olhando para eles, paralisada pelo peso do que representavam, incapaz de assinar, mas igualmente incapaz de jogá-los fora porque estava cansada demais para lutar. Pensando nisso, a voz dele tinha uma aspereza que eu nunca tinha ouvido antes. "Mãe, o apartamento não vai esperar para sempre. Há outras pessoas que querem aquele lugar. Você precisa decidir." Mas nós dois sabíamos que a decisão já havia sido tomada por mim. Marcelo não estava pedindo a minha escolha. Estava exigindo minha cooperação com o plano dele. "Eu não quero sair da minha casa", eu disse calmamente. As palavras mal eram um sussurro, mas de alguma forma a coisa mais alta que eu disse em meses. Marcelo riu, mas não havia humor nisso. "Mãe, olhe em volta. Olhe de verdade. O papel de parede está descolando. O telhado tem goteiras. O aquecedor é mais velho do que eu. Este lugar está caindo aos pedaços, assim como..." Ele se conteve, mas eu sabia o que ele ia dizer. "Assim como eu. Assim como a mãe dele, que era velha demais e quebrada demais para merecer uma escolha sobre onde passaria seus anos finais." "Assim como o quê, Marcelo?" perguntei, encontrando uma faísca de algo que pensei ter morrido completamente. "Assim como tudo mais da sua geração", ele disse, se recompondo rapidamente. "Casas construídas nos anos 70 não foram feitas para durar para sempre, e você não consegue mais mantê-la. Olhe para você. Mal consegue dar conta da jardinagem." Era verdade que o jardim não estava tão impecável quanto estava quando Roberto estava vivo. As roseiras precisavam de poda, e o gramado tinha manchas marrons onde eu não conseguia arrastar a mangueira pesada. Mas ainda era o meu jardim. Ainda o lugar onde eu ensinei meus filhos a plantar sementes e onde Roberto me pediu em casamento em uma noite de primavera 46 anos atrás. "Eu posso contratar alguém para ajudar com o jardim", eu disse. Mas mesmo ao falar, eu sabia o quão patético eu soava. Contratar alguém com qual dinheiro? O dinheiro que Marcelo roubou? O cheque da aposentadoria que mal cobria minhas contas de consumo e supermercado? "Com o quê, mãe? Você está vivendo no limite. Você não pode pagar a manutenção deste lugar, e só vai piorar." Ele gesticulou ao redor da minha sala como se fosse prova do meu fracasso. "Quando foi a última vez que você pintou? Quando foi a última vez que você substituiu alguma coisa? Estes móveis são mais velhos que a Quênia. Tudo era mais velho que a Quênia. Esse parecia ser o padrão pelo qual toda a minha vida era agora medida. Meus móveis, minhas roupas, minhas opiniões, meu direito de tomar minhas próprias decisões. Tudo estava desatualizado, obsoleto, pronto para descarte." Além disso, Marcelo continuou, sentando-se na poltrona de Roberto sem ser convidado. "Você não está segura aqui. E se você cair e quebrar o quadril? E se você tiver um derrame? Ninguém te encontraria por dias." Os mesmos argumentos, reciclados infinitamente, mas desta vez havia algo diferente no tom dele. Algo que me fez olhar para ele com mais atenção. As roupas dele eram caras. Mais caras do que deveriam ser para alguém que alegava estar em dificuldades financeiras. O relógio era novo, prateado e elegante. Os sapatos eram de couro, do tipo que custava mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Onde ele estava conseguindo dinheiro para essas coisas? Os 8.000 que ele havia roubado não durariam muito com os hábitos de consumo dele. A menos que... "Marcelo", eu disse lentamente, "há quanto tempo você está planejando isso?" "Planejando o quê?" "Me tirar daqui, vender a minha casa." As palavras pareciam estrangeiras na minha boca, como falar uma língua que eu nunca aprendi. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e nesse silêncio, eu vi a verdade escrita em seu rosto. Esta não era uma decisão recente nascida da preocupação com o meu bem-estar. Este tinha sido o plano dele por meses, talvez anos. Os telefonemas perguntando se eu estava sozinha não eram para checar se eu estava bem. Eram para ter certeza de que eu não tinha testemunhas.
As visitas não eram sobre conexão familiar. Eram missões de reconhecimento, coletando informações sobre meu estado mental, minha situação financeira, minha vulnerabilidade. Não importa há quanto tempo, ele disse finalmente. O que importa é que é a coisa certa a fazer. Para todos. Para todos. Significando para ele e Kênia, que provavelmente já estavam planejando como gastar o dinheiro da venda da minha casa, que já haviam decidido como seria o meu futuro, sem se incomodar em perguntar o que eu queria. Naquela noite, depois que Marcelo se foi com os papéis não assinados e a promessa de voltar no dia seguinte para a minha assinatura, eu fiz algo que não fazia desde o funeral de Roberto. Eu chorei. Não as lágrimas silenciosas e dignas de luto, mas os soluços quebrados e ofegantes de alguém cujo espírito foi sistematicamente destruído pelas pessoas que deveriam amá-la mais. Chorei pela mulher que eu costumava ser, que tinha opiniões e sonhos e a coragem de expressá-los. Chorei pela mãe que sacrificou tudo pelos filhos, apenas para descobrir que o amor não te protegia da traição. Chorei pela esposa que perdeu não apenas o marido, mas a proteção que a presença dele havia proporcionado contra aqueles que explorariam sua vulnerabilidade. Mas, principalmente, chorei porque estava começando a acreditar que talvez Marcelo estivesse certo. Talvez eu fosse velha demais, fraca demais, um problema demais para merecer a vida que eu queria. Talvez lutar pela minha casa fosse apenas teimosia egoísta. Talvez assinar aqueles papéis fosse a coisa mais gentil que eu poderia fazer por todos, inclusive por mim mesma. A casa parecia diferente naquela noite. Cada rangido da madeira soava como um adeus. Cada sombra familiar parecia uma lembrança que eu estava prestes a perder. Eu andei pelos cômodos que abrigaram décadas da minha vida, tocando paredes que testemunharam os primeiros passos dos meus filhos, as últimas palavras do meu marido, minha transformação de jovem noiva em viúva idosa. No quarto, abri a gaveta da mesa de cabeceira de Roberto. Aquela que eu tinha deixado intocada desde a morte dele, como se perturbar seus óculos de leitura e antiácidos pudesse de alguma forma perturbar seu descanso. Lá dentro, sob os itens habituais, encontrei algo que tinha esquecido. Uma carta que ele havia me escrito no nosso 20º aniversário. Minha queridíssima Elsa, começava em sua caligrafia cuidadosa. Você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que sente, e mais amada do que jamais poderia imaginar. Se algo acontecer comigo, prometa-me que não deixará ninguém te convencer de que você é menos do que extraordinária. Segurei aquela carta contra o meu peito e tentei lembrar como era ser extraordinária. Ser forte, ser corajosa. As palavras pareciam mensagens de outra vida. Outra mulher que existiu antes que o medo, a solidão e a manipulação a tivessem desgastado a quase nada. Mas mesmo enquanto segurava as palavras de Roberto, eu podia sentir-me escorregando. A mulher que ele amou e acreditou estava desaparecendo, substituída por alguém que estava cansada demais para lutar, assustada demais para se defender, quebrada demais para acreditar que merecia algo melhor. Amanhã, Marcelo voltaria pela minha assinatura. Amanhã, eu provavelmente a daria a ele, porque a alternativa, continuar a lutar por uma vida que parecia cada vez mais impossível de manter, exigia energia que eu não possuía mais. Adormeci na poltrona de Roberto, ainda segurando sua carta, sonhando com a mulher que eu costumava ser, e perguntando-me se ela tinha ido embora para sempre. Nos meus sonhos, eu era forte o suficiente para dizer não a Marcelo. Nos meus sonhos, eu ainda tinha o poder de escolher a minha própria vida. Mas quando acordei ao amanhecer, os formulários ainda estavam na minha mesa da cozinha, esperando pela assinatura que encerraria tudo o que me restava. E pela primeira vez, desde que este pesadelo começou, eu não conseguia pensar em uma única razão para não assiná-los, exceto por uma pequena voz no fundo da minha mente que sussurrava: "Você é mais forte do que imagina." Mas essa voz estava ficando cada vez mais difícil de ouvir. A luz da manhã que entrava pela janela do meu quarto parecia diferente de alguma forma, mais nítida, mais real. Eu estava vivendo em uma névoa por meses, movendo-me pelos meus dias como um fantasma assombrando minha própria vida. Mas algo em ler a carta de Roberto tinha limpado o ar ao meu redor. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei de volta na gaveta dele, mas não antes de lê-la mais uma vez. Você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que sente.
As palavras se estabeleceram no meu peito como sementes que esperavam o momento certo para crescer. Pela primeira vez em semanas, preparei um café da manhã decente para mim. Não apenas torrada ou mingau instantâneo, mas ovos mexidos com queijo, do jeito que Roberto costumava fazer aos domingos de manhã. Usei a louça boa, os pratos que tínhamos guardado para ocasiões especiais que nunca pareciam especiais o suficiente. Se tomar café da manhã na minha própria cozinha não valia a pena ser celebrado com meus melhores pratos, o que valia? Enquanto comia, olhei de verdade para a minha casa pela primeira vez em meses. Não através dos olhos críticos de Marcelo, catalogando tudo o que precisava de reparo ou atualização, mas através dos meus próprios olhos, vendo o que eu tinha construído aqui. O parapeito da janela da cozinha onde eu tinha enraizado mudas das violetas da minha mãe, agora florescendo em pequenos vasos que pegavam o sol da manhã. As paredes da sala forradas com estantes de livros que Roberto tinha construído, cada prateleira guardando histórias que me carregaram em tempos difíceis. Os pisos de madeira que havíamos restaurado juntos durante o 3º ano de casamento, trabalhando à noite e nos fins de semana, porque não podíamos pagar para contratar profissionais. Esta casa não estava caindo aos pedaços. Estava habitada. Há uma diferença. Embora eu tivesse deixado Marcelo me convencer do contrário, eu andei por cada cômodo lentamente, deliberadamente, como se estivesse me reapresentando a um amigo que negligenciei. No quarto de hóspedes, que antes tinha sido de Lívia, encontrei o baú de casamento que minha avó me deu quando me casei. Lá dentro, sob camadas de papel de seda e sachês de lavanda, havia coisas que eu tinha esquecido que possuía. Meu vestido de noiva, ainda branco, mas amarelado nas bordas. Roupas de bebê de quando meus filhos eram pequenos, incrivelmente minúsculas agora que eu não conseguia imaginar adultos feitos sendo tão pequenos. E no fundo, embrulhado no cachecol de seda da minha avó, estava algo que me fez prender a respiração. O revólver de serviço de Roberto de seu breve período como vigilante, antes de encontrar trabalho na fábrica. Eu tinha esquecido que ele o tinha guardado, esquecido que estava na casa. Estava descarregado. Roberto era cuidadoso com essas coisas, mas estava limpo e bem conservado, embrulhado com uma caixa de munição e um bilhete na caligrafia dele. Só para emergências, Elzinha. Espero que você nunca precise usar. Segurei a arma nas minhas mãos, surpresa com o seu peso, com o quão sólida e real ela parecia. Eu nunca tinha disparado, nunca quis, mas Roberto insistiu que eu aprendesse a segurança básica de armas quando ele trabalhava em turnos noturnos, e eu estava sozinha em casa com crianças pequenas. Conhecimento é proteção, ele disse. Mesmo que você nunca use, saber que você poderia faz a diferença. Reembrulhei a arma com cuidado e a coloquei de volta no baú, mas o conhecimento da sua existência tinha mudado algo fundamental no meu pensamento. Eu não estava completamente impotente. Eu não estava totalmente indefesa. Eu tinha opções que eu tinha esquecido. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há meses. Liguei para Lívia, minha filha, que morava em outra capital com a carreira de sucesso e a vida ocupada que não tinha muito espaço para os problemas de uma mãe idosa. O telefone tocou 4 vezes antes que ela atendesse, e eu podia ouvir a distração na voz dela. Oi, mãe. Está tudo bem? Na verdade, estou no meio de uma reunião, então... Lívia, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você realmente escute. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dela, porque o ruído de fundo do lado dela desapareceu, como se ela tivesse entrado em outra sala. O que há de errado? Marcelo conversou com você sobre mim? Sobre a minha situação de moradia? Houve uma pausa que me disse tudo o que eu precisava saber. Ele mencionou que a senhora poderia estar interessada em procurar alguns condomínios para idosos, Lívia disse cuidadosamente. Ele parecia pensar que a senhora estava com dificuldade para manter a casa. Ele te disse que roubou R$ 8.000 da minha poupança? O silêncio se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Mãe, isso é uma acusação séria. A senhora tem certeza de que não está confusa sobre... Eu não estou confusa, Lívia. Eu o observei preencher um cheque para ele mesmo. Eu tenho os extratos bancários. Ele pegou o dinheiro do seguro de vida do seu pai e agora ele está tentando me forçar a sair da minha casa para que ele possa vendê-la. Eu não entendo. Por que a senhora não chamou a polícia? Por que eu não tinha chamado? Porque ele era meu filho.
Porque me ensinaram que problemas de família ficavam dentro da família. Porque eu estava tão desgastada pela manipulação dele que comecei a acreditar que merecia isso. Eu não sei, eu disse honestamente. Mas estou te contando agora porque acho que ele está planejando algo pior. Ele traz a namorada dele aqui para tirar medidas dos cômodos. Eles preencheram formulários de inscrição para moradia assistida sem me perguntar. E Lívia, o jeito que ele olha para mim agora é como se estivesse esperando eu morrer. Ouvi minha filha respirar fundo. Mãe, se isso for verdade, se até metade disso for verdade, a senhora precisa se proteger. Documente tudo. E talvez a senhora devesse considerar ficar comigo por um tempo. A oferta era genuína. Eu podia ouvir na voz dela, mas nós duas sabíamos que não era prático. Lívia tinha a própria vida, a própria família, as próprias obrigações. E além disso, fugir não resolveria o problema. Apenas adiaria até que Marcelo encontrasse outra maneira de conseguir o que queria. Eu não vou sair da minha casa, Lívia. Foi aqui que seu pai e eu construímos nossa vida juntos. É aqui que vou terminar a minha, nos meus próprios termos. Depois que desliguei, senti algo que não experimentava há meses. Clareza. A névoa de confusão e autodúvida que Marcelo vinha cultivando deliberadamente estava se dissipando, e por baixo dela, encontrei algo que parecia familiar, mas mais forte do que antes. Não a jovem que era insegura e ansiosa para agradar, mas a mulher mais velha que sobreviveu a décadas de desafios e conquistou o direito de tomar as próprias decisões. Passei o resto da tarde revirando meus papéis importantes, organizando-os de uma forma que fizesse sentido para outra pessoa se algo me acontecesse. Mas eu não estava planejando morrer. Eu estava planejando viver. E viver exigia preparação. Encontrei meu testamento, escrito anos atrás, quando Roberto ainda estava vivo. Tudo foi deixado para meus filhos igualmente, o que parecia justo na época, mas parecia ingênuo agora. Fiz uma anotação para ligar para um advogado sobre como mudá-lo. Marcelo já tinha pegado sua herança adiantada. Ele não teria a chance de pegar o resto. No fundo da gaveta da mesa de Roberto, encontrei outra coisa que tinha esquecido. Um pequeno gravador que ele usava para anotações de trabalho, quando a memória dele começou a falhar e ele precisava de ajuda para lembrar detalhes importantes. Era antigo, mas funcional, e depois que descobri como fazê-lo funcionar, testei-o gravando a mim mesma lendo um dos meus cartões de receita. Minha voz voltou clara e distinta. Naquela noite, pela primeira vez em meses, não me sentei perto do telefone esperando Marcelo ligar. Em vez disso, fiz um chá para mim e me sentei na poltrona de Roberto com um caderno, anotando tudo o que conseguia lembrar sobre as visitas de Marcelo, as ameaças dele, o roubo, a manipulação. Horas, datas, testemunhas quando havia alguma, as medidas de Quênia, os formulários de inscrição pré-preenchidos, as mentiras que ele contou a Lívia sobre a minha condição. O padrão que emergiu no papel era feio, mas claro. Abuso sistemático de uma pessoa idosa por alguém em posição de confiança. Escrito, documentado, parecia o que era. Não dinâmica familiar ou diferenças geracionais, mas abuso financeiro e emocional que seria reconhecido como crime por qualquer um que o visse objetivamente. Às 22h03, o telefone tocou. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, usando aqueles segundos para me recompor, para lembrar que eu não era mais a mulher quebrada que estava atendendo a essas ligações por meses. Você está sozinha, mãe? A pergunta que me aterrorizou por tanto tempo agora soava diferente aos meus ouvidos. Não uma checagem sobre o meu bem-estar, mas um predador certificando-se de que sua presa estava isolada. Não preocupação, mas cálculo. Sim, eu disse, mas desta vez a palavra não pareceu rendição. Pareceu isca. Que bom. Estarei aí amanhã de manhã para pegar aqueles papéis. Presumo que você já os assinou. Ele presumiu. Claro que sim. Ele me desgastou tão sistematicamente, tão completamente, que não conseguia imaginar que eu pudesse revidar. Veremos, eu disse. E pela primeira vez em nossas conversas recentes, fui eu quem desligou primeiro. Passei o resto da noite lendo a carta de Roberto novamente, mas desta vez as palavras não me fizeram chorar. Elas me deixaram com raiva. Não a raiva em defesa de alguém que se sente impotente, mas a raiva focada de alguém que foi levada ao limite por pessoas que confundiram gentileza com fraqueza. Eu era mais forte do que imaginava. Eu era mais corajosa do que sentia.
E amanhã, quando Marcelo viesse buscar minha assinatura, ele descobriria que a mulher quebrada que ele vinha destruindo sistematicamente havia se lembrado de como lutar. O gravador estava na minha mesa da cozinha. Pronto. A documentação estava organizada e clara. E em algum lugar no fundo da minha mente, a voz de Roberto estava firme e segura. Conhecimento é proteção, Elzinha. Mesmo que você nunca use, saber que você poderia faz a diferença. Mas eu estava planejando usar tudo, porque eu havia percebido algo importante durante o meu dia de clareza. Marcelo não estava perguntando se eu estava sozinha por preocupação com a minha segurança. Ele estava perguntando porque estava planejando algo que exigia que eu estivesse isolada e indefesa. Bem, eu estava sozinha, mas não estava mais indefesa. E amanhã, ele descobriria isso. Acordei antes do amanhecer, o que era incomum para mim ultimamente. Por meses, o sono tinha sido minha única fuga da tortura psicológica de Marcelo. Mas esta manhã parecia diferente. Eu não estava me escondendo do dia que se aproximava. Eu estava me preparando para ele. Fiz café na caneca favorita de Roberto, aquela com a lasca no cabo que ele se recusava a deixar eu jogar fora. Ainda segura café muito bem, ele costumava dizer. Um pequeno dano não torna algo sem valor. Eu entendi agora por que essa lembrança parecia tão importante hoje. Às 7 da manhã, eu tinha tudo arranjado exatamente como eu queria. O gravador estava guardado no bolso do meu cardigã, testado e pronto. A documentação que eu havia organizado na noite anterior estava em uma pilha organizada na escrivaninha de Roberto. Cada prova claramente rotulada com datas e descrições. Os formulários de inscrição que Marcelo esperava que eu assinasse permaneceram na mesa da cozinha. Mas eu fiz algumas adições que ele não esperaria. Eu escrevi minha própria nota nas margens, na mesma caligrafia cuidadosa que minha mãe havia me ensinado 70 anos atrás. Preenchido sob coação. A requerente foi ameaçada de despejo e submetida a roubo financeiro pelo membro da família Marcelo Cardoso. Assinatura obtida por coerção, não consentimento. Deixe-o tentar usar esses formulários agora. A arma permaneceu no baú de casamento, embrulhada no cachecol da minha avó. Eu não planejava usá-la. A violência não era quem eu era, mesmo depois de tudo que Marcelo havia feito. Mas saber que estava lá, saber que eu tinha essa opção final se as coisas dessem horrivelmente erradas, me deu uma confiança que eu não sentia há meses. Às 8h30, liguei para o meu banco. Falar com um ser humano levou 20 minutos de menus automatizados e música de espera. Mas finalmente cheguei a uma supervisora chamada Janaína, que ouviu atentamente enquanto eu explicava minha situação. Dona Elza, quero ter certeza de que entendi corretamente, Janaína disse depois que terminei. A senhora está dizendo que alguém com acesso à sua conta conjunta sacou R$ 8.000 sem o seu conhecimento ou consentimento? Isso mesmo. Meu filho falsificou minha assinatura em um cheque nominal a ele mesmo. E a senhora tem documentação disso? Olhei para os extratos bancários espalhados pela minha mesa da cozinha. Sim, eu tenho o cheque compensado com a assinatura falsificada. E posso provar que não é a minha caligrafia. Dona Elza, o que a senhora está descrevendo é fraude bancária e abuso financeiro de idoso. Estas são acusações criminais sérias. A senhora está preparada para registrar uma denúncia formal? Por meses, essa pergunta teria me paralisado. Lealdade familiar, medo de consequências, o horror de mandar meu próprio filho para a cadeia, tudo isso teria me feito desligar e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Mas nesta manhã, sentada na minha cozinha cercada por evidências de abuso sistemático, com a carta de Roberto fresca na minha memória e a força da minha avó fluindo pelas minhas veias, a resposta veio facilmente. Sim, estou. Janaína me guiou pelo processo. Formulários para preencher, declarações para assinar, provas para apresentar. Ela também mencionou algo que me gelou a alma. Este tipo de abuso financeiro raramente era um incidente isolado. Em casos como este, Dona Elza, o agressor geralmente escala. Depois de pegar o que podem acessar facilmente, eles frequentemente tentam obter controle legal sobre os ativos restantes da vítima. Alguém pressionou a senhora a assinar documentos de procuração ou mudar seu testamento? Pensei nos formulários de inscrição na minha mesa, na urgência crescente de Marcelo, em Quênia medindo meus cômodos como se já estivesse planejando a reforma. Ainda não.
eu disse. Mas acho que está por vir. Eu recomendo fortemente que a senhora entre em contato com os serviços de proteção ao idoso também. Eles podem te ajudar a criar um plano de segurança e conectar com recursos legais. E, Dona Elsa, documente tudo a partir de agora. Datas, horários, testemunhas, exatamente o que foi dito. Se isso escalar, a senhora precisará de provas. Depois que desliguei com o banco, liguei para os serviços de proteção ao idoso. O assistente social, um jovem chamado Daniel que falava com gentileza profissional, agendou uma visita domiciliar para a semana seguinte. Mas quando descrevi o padrão de Marcelo de aparecer sem avisar e suas ameaças crescentes, o tom de Daniel se tornou mais urgente. Dona Elsa, a senhora se sente segura na sua casa agora? A pergunta deveria ter sido simples, mas me fez parar. Eu me sentia segura? Com Marcelo tendo uma chave, sabendo que ele poderia aparecer a qualquer momento, cada vez mais desesperado à medida que seus planos encontravam resistência inesperada? Eu não tenho certeza, admiti. A senhora gostaria que acelerássemos a avaliação de segurança? Eu poderia ter alguém aí esta tarde. Vou pensar nisso. Eu te ligo de volta. Passei a próxima hora andando pela minha casa, vendo-a com novos olhos. A porta dos fundos que emperrava e exigia um puxão forte para abrir corretamente. Marcelo sabia disso. A chave reserva escondida debaixo do vaso de flores perto da garagem, ele me viu usá-la inúmeras vezes. O fato de o meu quarto ser no térreo, facilmente acessível pela janela que não trancava corretamente, porque o mecanismo estava quebrado há anos. Todas essas pequenas vulnerabilidades que vinham com morar em uma casa mais velha, que eu havia aceitado como pequenos inconvenientes, de repente pareciam buracos de segurança gritantes. Como eu pude ser tão ingênua? Como eu vivi aqui por meses, sabendo que Marcelo estava ficando mais desesperado e instável, sem tomar precauções básicas para a minha própria segurança? Liguei para um chaveiro. O mais cedo que eles poderiam vir era na próxima semana, mas agendei o compromisso mesmo assim. Fechaduras novas, correntes de segurança, travas de janela que realmente funcionassem. Custaria dinheiro que eu mal podia poupar. Mas qual era o sentido de proteger minhas finanças se eu não estivesse por perto para usá-las? Em seguida, liguei para Dona Fátima, minha vizinha que morava ao lado há 15 anos. Dona Fátima já tinha 80 anos, mas era esperta como um raio e protetora das senhoras idosas na nossa vizinhança. Ela tinha visto Marcelo chegando e saindo em horários estranhos, provavelmente notou a tensão na minha voz quando eu falava dele. Fátima, eu preciso te pedir um favor. Eu disse quando ela atendeu. Se você vir meu filho Marcelo na minha casa hoje à noite ou amanhã, especialmente se parecer que há algum tipo de confusão, você chamaria a polícia. Houve uma pausa. Elsa, querida, está tudo bem? Eu ando preocupada com você ultimamente. Você parece diferente. Diferente. Ela queria dizer quebrada, assustada, diminuída. O jeito que as vítimas de abuso sempre pareciam para vizinhos observadores que se importavam o suficiente para notar. Eu vou ficar bem, eu disse, e pela primeira vez em meses, eu acreditei nisso. Mas eu preciso resolver uns assuntos de família, e talvez eu precise de uma testemunha para garantir que seja civilizado. Claro, querida. E Elsa, se você precisar de um lugar para passar a noite, você é sempre bem-vinda aqui. A oferta me tocou mais do que eu poderia expressar. Depois de meses me sentindo completamente isolada, descobrir que eu tinha aliadas, até vizinhas com quem eu mal falava além de amenidades, parecia encontrar água no deserto. Durante a tarde, eu tinha tudo pronto. A denúncia de fraude bancária estava registrada. Os serviços de proteção ao idoso estavam cientes da minha situação. Minha vizinha estava em alerta. Minha documentação estava organizada e pronta. O gravador estava carregado e testado. Mais importante, eu tinha mudado a mensagem da minha secretária eletrônica. Em vez da minha saudação habitual, qualquer um que ligasse agora ouviria. Você ligou para Elsa Cardoso. Não posso atender ao telefone agora, mas sua chamada é muito importante para mim. Por favor, deixe uma mensagem detalhada, incluindo a data e a hora da sua ligação, e eu retornarei assim que possível. Lembre-se, esta chamada pode ser gravada para fins de controle de qualidade. Era uma coisa pequena, mas servia como aviso de que Elsa Cardoso
Não era mais a velhinha confusa e isolada que podia ser manipulada sem consequências. Eu era alguém que documentava as coisas, que tinha procedimentos, que tratava cada interação como potencialmente significativa. Às 4 horas, preparei um almoço decente para mim e me sentei para comê-lo na minha mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu tinha ficado paralisada de medo apenas dias antes. A mesma mesa onde Marcelo havia anunciado sua intenção de tomar conta da minha vida. Mas a mulher sentada ali agora era fundamentalmente diferente daquela que estava ali antes. Eu não estava apenas almoçando. Eu estava reivindicando espaço, afirmando meu direito de existir na minha própria casa, preparando meu corpo e mente para o confronto que estava por vir. Porque Marcelo viria em breve. Ele tinha deixado isso claro na noite passada. Ele viria buscar minha assinatura naqueles formulários e esperava obtê-la. Ele estava tão confiante na sua manipulação psicológica, tão certo de que meses de abuso sistemático tinham quebrado completamente minha vontade, que provavelmente nem sequer considerou a possibilidade de resistência. Esse foi o erro dele. Às 18h30, peguei o gravador de Roberto do meu bolso e falei nele de forma clara e calma. Aqui é Elza Cardoso, gravando na noite de quinta-feira. Tenho 73 anos e estou em plenas faculdades mentais e físicas. Estou fazendo esta gravação porque tenho motivos para acreditar que meu filho Marcelo Cardoso pode tentar me coagir a assinar documentos legais, ou pode escalar seu padrão de abuso financeiro e emocional. Quaisquer acordos que eu faça sob coação devem ser considerados inválidos. Se algo acontecer comigo, esta gravação deve ser entregue aos serviços de proteção ao idoso e à polícia. Eu rebobinei e toquei de volta. Minha voz estava firme, clara, competente. A voz de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e havia feito preparativos cuidadosos para se proteger. Então coloquei o dispositivo de volta no meu bolso e esperei. Marcelo viria hoje à noite. Eu tinha certeza. A impaciência dele ontem, sua suposição de que eu simplesmente obedeceria, sua necessidade de fechar este negócio rapidamente antes que eu pudesse mudar de ideia ou procurar ajuda, tudo apontava para uma ação imediata. E quando ele viesse, descobriria que a velha indefesa que ele estava aterrorizando se lembrou de algo importante. Ela era a esposa de Roberto Cardoso, vizinha de Dona Fátima, mãe de Lívia, e uma mulher que havia sobrevivido 73 anos por ser mais forte do que qualquer um esperava. O sol estava se pondo fora da janela da minha cozinha, pintando minhas paredes familiares em tons de dourado e âmbar. Logo estaria escuro, e Marcelo viria acreditando que estava visitando uma vítima. Em vez disso, ele encontraria uma mulher pronta para lutar pela vida dela. A chuva começou às 9h15, tamborilando contra minhas janelas com intensidade crescente. Sentei-me na minha sala com todas as luzes acesas, certificando-me de que qualquer pessoa se aproximando da casa saberia que eu estava acordada e alerta. O gravador no meu bolso estava quente contra minhas costelas, pronto para capturar o que estava prestes a acontecer. Exatamente às 22h03, meu telefone tocou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Você está sozinha, mãe? Mas desta vez, em vez do frio familiar do medo, senti algo totalmente diferente. Clareza, propósito, a calma que vem quando você finalmente entende o jogo que tem sido jogado contra você. Sim, Marcelo, estou sozinha. Que bom. Estou indo aí pegar aqueles papéis. Deixe-os prontos. Ele desligou sem esperar minha resposta, mas eu já estava em movimento. Apertei gravar no dispositivo no meu bolso e falei claramente. Marcelo Cardoso acabou de ligar para me informar que está vindo à minha casa para obter documentos assinados. São 22h05 de quinta-feira. Estou gravando esta interação para minha proteção. 15 minutos depois, ouvi o carro dele na minha garagem. O motor desligou e eu ouvi os passos dele na minha calçada da frente. Passos apressados, confiantes de alguém que não esperava resistência. Ele não bateu. Ele usou a chave dele. O som da minha própria porta da frente abrindo sem minha permissão enviou uma onda de adrenalina pelo meu corpo. Esta era a minha casa, meu santuário. E ele estava entrando nela como se já fosse dono, como se meu consentimento fosse irrelevante para os planos dele. Mãe! Ele chamou. Mas havia algo diferente na voz dele. Urgência. Desespero, talvez. Onde estão os papéis?
Levantei-me da poltrona de Roberto e caminhei para o hall de entrada, onde Marcelo estava sacudindo a chuva da jaqueta. Ele parecia diferente, mais magro do que eu lembrava, com olheiras escuras e uma energia nervosa que o fazia parecer quase maníaco. Olá, Marcelo, eu disse calmamente. Você está pingando no meu chão. Ele olhou para mim estranhamente, como se meu tom não fosse o que ele esperava. Por meses, nossas interações seguiram o mesmo padrão. Ele exigia, eu obedecia. Ele ameaçava, eu me rendia. Mas esta noite, eu estava simplesmente observando, gravando, coletando provas. Os papéis, mãe. Você os assinou? Eu olhei para eles. Eu disse, o que era verdade. Estão na mesa da cozinha. Ele passou por mim em direção à cozinha, e eu o segui em um ritmo medido, sem pressa, sem ansiedade. Apenas uma mulher na própria casa, observando um indivíduo perturbado revelar sua verdadeira natureza. Quando ele viu os formulários na mesa, ele congelou. Eu os tinha deixado exatamente onde ele esperaria, mas minhas adições estavam claramente visíveis. As notas sobre coação, as declarações sobre ameaça, a documentação cuidadosa do abuso financeiro dele. Que diabos é isso? Ele disse, a voz subindo. O que você escreveu nisso? A verdade. Eu disse simplesmente que estes formulários foram preenchidos sob ameaça, que você tem me roubado, e que qualquer assinatura obtida por intimidação deve ser considerada inválida. O rosto dele passou por várias emoções em rápida sucessão, confusão, raiva e, finalmente, algo que parecia pânico. Isso não estava seguindo o roteiro dele. A velha quebrada que ele vinha destruindo sistematicamente deveria assinar humildemente o que ele colocasse na frente dela. Mãe, você não pode... Você não entende a situação. Você precisa assinar esses papéis em branco, sem toda essa bobagem escrita neles. Por quê? Eu perguntei, minha voz firme. O que acontece se eu não assinar? E foi então que Marcelo abandonou a pretensão completamente. O filho preocupado desapareceu, substituído por alguém que eu mal reconhecia. Frio, calculista e desesperado. Porque você não tem escolha, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Olhe em volta, mãe. Olhe para si mesma. Você tem 73 anos, morando sozinha em uma casa que não consegue manter, com mau dinheiro suficiente para sobreviver. Você acha que pode lutar contra mim? Você acha que alguém acreditaria em você em vez de mim? Senti o gravador capturando cada palavra, cada ameaça, cada admissão de que isso nunca foi sobre o meu bem-estar. Eu acho que você ficaria surpreso com o que as pessoas acreditariam. Eu disse calmamente. Ninguém se importa com você. As palavras explodiram dele com uma ferocidade que me fez dar um passo para trás. Lívia está ocupada demais com a vida dela para se preocupar com uma mãe idosa que está se tornando mais um problema do que vale a pena. Seus vizinhos mal sabem que você existe. Você não tem amigos, não tem um sistema de apoio, ninguém que sequer notaria se você desaparecesse amanhã. Cada palavra foi feita para ferir, para me lembrar do meu isolamento e vulnerabilidade. Mas em vez de me esmagar como teriam feito semanas atrás, elas revelaram algo importante. Marcelo estava mais desesperado do que eu imaginava. Pessoas que se sentiam seguras na sua posição não recorriam a este nível de crueldade. Então, é o seguinte, ele continuou, a voz ficando mais fria a cada frase. Você vai assinar esses papéis corretamente. Assinaturas limpas, sem notas adicionais, sem tentativas de documentar nada. Você vai se mudar para aquele residencial sênior e vai ser grata por eu estar resolvendo todas as decisões difíceis para você. E se eu me recusar? Marcelo sorriu, mas não havia calor nisso. Você não vai se recusar, porque se você o fizer, eu vou te interditar. Eu vou dizer que você está tendo problemas de memória, que está paranoica e delirante, que não é mais capaz de tomar decisões racionais sobre seu próprio bem-estar. Ele pegou o celular e me mostrou algo que me gelou o sangue. Fotos. Fotos da minha casa tiradas durante as visitas não convidadas, mostrando o papel de parede descascando, o carpete manchado, a trava da janela quebrada. Fotos minhas parecendo confusa e angustiada, provavelmente tiradas durante os piores ataques verbais dele, quando eu estava mais vulnerável. Eu venho documentando seu declínio por meses, ele disse com satisfação. Eu tenho fotos da casa se deteriorando,
gravações das nossas conversas onde você soa confusa e desorientada, até mesmo registros médicos mostrando sua ansiedade e depressão aumentadas. Qualquer tribunal concordaria que você precisa de alguém para tomar decisões por você. Mas enquanto ele falava, percebi algo que quase me fez sorrir. Marcelo pensava que ele era o único que estava reunindo provas. Ele pensava que documentação era uma arma que só ele podia usar. Você gravou nossas conversas? Eu perguntei. Algumas delas. Aquelas onde você soava mais confusa, mais incapaz de lidar com decisões básicas. Na verdade, mãe, eu estava te fazendo um favor, construindo um caso para o porquê você precisa de ajuda. Isso é interessante, eu disse, estendendo a mão para o meu bolso, porque eu também estava gravando nossas conversas. Eu peguei o dispositivo de Roberto e o coloquei na mesa da cozinha entre nós. Marcelo olhou para ele como se fosse uma cobra. Tudo o que você acabou de dizer está aqui, eu continuei, minha voz firme e clara. Suas ameaças, sua admissão de que você tem me documentado deliberadamente nos meus piores momentos, seu plano de me interditar, tudo. A cor sumiu do rosto de Marcelo. Você não pode, isso é ilegal. Você não pode gravar alguém sem o consentimento deles. Na verdade, pela lei brasileira, eu posso. Gravação de consentimento de uma parte. Contanto que uma pessoa na conversa saiba que está sendo gravada, é perfeitamente legal. Eu pesquisei. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu vi medo nos olhos do meu filho. Medo real. O tipo que vem quando alguém percebe que seus planos cuidadosamente elaborados estão desmoronando. Mas, mais importante, eu continuei. Eu já registrei denúncias no banco sobre o dinheiro que você roubou e nos serviços de proteção ao idoso sobre seu padrão de abuso. Eles estão cientes das suas tentativas de me forçar a sair da minha casa, e eles têm cópias de toda a minha documentação. Marcelo ficou muito parado por um longo momento, processando essa informação. Então, sem aviso, ele avançou e tentou agarrar o gravador. Mas eu estava pronta para ele. Eu estava me preparando para este momento o dia todo, e peguei o dispositivo antes que ele pudesse alcançá-lo. Isso é adulteração de provas, eu disse calmamente. Mais um crime para adicionar à lista. Você não entende o que está fazendo, Marcelo disse, a voz quase um grito. Você está arruinando tudo. Esse dinheiro pelo qual você está chorando, eu precisava dele. E esta casa é desperdiçada com você. Você vai morrer logo de qualquer maneira. E então o quê? Vai ficar aqui vazia enquanto poderia estar ajudando pessoas que realmente têm um futuro. Pessoas como você e Kênia? Sim, pessoas que realmente podem fazer algo com ela em vez de apenas existir. A palavra pairou no ar entre nós como um golpe físico. Existir. Isso é tudo que eu era para ele. Um obstáculo que existia no caminho dos planos dele, consumindo recursos que ele sentia que pertenciam a ele. Mas em vez de me quebrar, as palavras dele cristalizaram algo que vinha se formando a noite toda. Eu não estava apenas existindo. Eu estava vivendo, pensando, planejando, lutando. Eu era tudo o que ele tentou me convencer que eu não era. Saia, eu disse calmamente. O quê? Saia da minha casa. Agora. Você não é mais bem-vindo aqui. Marcelo riu, mas parecia forçado. Você não pode me expulsar. Esta ainda é legalmente sua casa por enquanto. Mas você não pode... Sim, eu posso. Chama-se invasão de domicílio. E estou pedindo para você sair. Se você se recusar, eu vou chamar a polícia e fazer você ser removido. Movi-me em direção ao telefone da cozinha, mas Marcelo parou entre mim e a parede. Você não vai ligar para ninguém, ele disse. E pela primeira vez, ouvi uma ameaça real na voz dele. Nós vamos terminar esta conversa, e você vai assinar esses papéis, e então vamos fingir que esta pequena rebelião nunca aconteceu. Mas eu não estava mais com medo, porque percebi que Marcelo havia cometido o mesmo erro que todo agressor comete. Ele presumiu que sua vítima ficaria quebrada para sempre. Ele nunca planejou a possibilidade de que eu pudesse me lembrar de quem eu costumava ser. Afaste-se do telefone, Marcelo, eu disse firmemente. Ou o quê? E foi então que eu falei para ele sobre a arma. Ou eu vou me defender, eu disse simplesmente. Seu pai guardava uma arma nesta casa, Marcelo. Eu sei onde ela está, sei como usá-la, e sei que qualquer mulher de 73 anos que atira em um invasor na própria casa às 10h30 da noite será considerada uma vítima, não uma criminosa. A mudança em Marcelo foi imediata e dramática. A postura agressiva murchou.
A postura ameaçadora se suavizou e, de repente, ele parecia o que realmente era. Um homem de meia idade que foi pego tentando abusar de uma idosa e estava ficando sem opções. Mãe, você não está falando sério. Você não faria realmente... Eu não faria, eu perguntei, e algo na minha voz deve tê-lo convencido de que eu faria absolutamente. Alguns meses atrás, você estaria certo. A mulher que você estava aterrorizando não teria revidado. Mas essa mulher se foi, Marcelo. Você a destruiu tão completamente que alguém mais forte teve que tomar o lugar dela. Eu podia vê-lo calculando, tentando descobrir como recuperar o controle de uma situação que tinha fugido completamente às suas expectativas. Os olhos dele percorreram minha cozinha, procurando por vantagens, por armas, por algo que lhe desse de volta o poder que ele havia perdido. Você está blefando, ele disse, mas não havia confiança na voz dele. Estou? Você passou meses me convencendo de que sou fraca, isolada e indefesa. Mas sabe de uma coisa? Você estava errado sobre as três. Eu não sou fraca. Eu sobrevivi a perder o amor da minha vida. E ainda estou aqui. Eu não estou isolada. Eu tenho vizinhos que se importam comigo e filhos que me amam, mesmo que um deles tenha esquecido como demonstrar isso. E eu certamente não sou indefesa. Eu caminhei até a gaveta da cozinha e peguei meu celular, mantendo meus olhos em Marcelo o tempo todo. Agora, eu vou ligar para a polícia. Eu vou dizer a eles que meu filho invadiu minha casa, me ameaçou, tentou me forçar a assinar documentos legais sob coação e se recusou a sair quando pedi. Eu tenho gravações das ameaças dele, documentação do roubo e uma testemunha na casa ao lado que está observando para exatamente esta situação. O rosto de Marcelo passou por uma série de expressões: descrença, raiva e, finalmente, algo que parecia quase respeito. Você realmente planejou tudo isso, ele disse. Eu planejei me proteger, eu corrigi. Eu planejei parar de ser uma vítima. Eu planejei lembrar que sou um ser humano com direitos, não um recurso para você explorar. Comecei a discar 190, mas Marcelo levantou a mão. Espere, ele disse. Só, espere. Deixe-me pensar. Não há nada para pensar, Marcelo. Você me roubou. Você me ameaçou. Você tentou me forçar a sair da minha casa. Estas não são questões morais complicadas. São crimes. Eu sei, ele disse calmamente. E pela primeira vez em meses, ele parecia o filho que eu costumava conhecer. Eu sei o que fiz. Eu sei no que me transformei. Fiquei em pausa com o dedo sobre o botão de chamada. Algo na voz dele era diferente. Não a manipulação que eu tinha aprendido a reconhecer, mas o que parecia ser remorso genuíno. Então por quê? Eu perguntei. Por que você faria isso comigo? Eu te amei, Marcelo. Eu te dei tudo o que eu tinha. E ainda não foi o suficiente? Ele se sentou pesadamente em uma das minhas cadeiras da cozinha, parecendo mais velho do que seus 35 anos. Porque eu estava quebrado, ele disse. Porque Kênia ia me deixar se eu não pudesse proporcionar o estilo de vida que ela queria. Porque eu venho vivendo acima das minhas posses por anos, e tudo estava desmoronando. E eu entrei em pânico. Então você decidiu destruir a minha vida para salvar a sua? Eu disse a mim mesmo que era temporário. Ele disse, sem olhar para mim. Eu disse a mim mesmo que assim que eu me reerguesse, eu cuidaria de você direito. Compraria um lugar legal. Garantiria que você estivesse confortável. Eu me convenci de que forçar você a ir para o residencial sênior era, na verdade, melhor para você. Mas você sabia que não era verdade. Sim, ele sussurrou. Eu sabia. Ficamos em silêncio por um momento. O peso da admissão dele preenchendo o espaço entre nós. Parte de mim, a parte mãe que o amou incondicionalmente por 35 anos, queria confortá-lo, encontrar uma maneira de perdoar e seguir em frente. Mas a parte mais forte de mim, a parte que foi sistematicamente brutalizada por meses, sabia que não. Eu ainda vou chamar a polícia, eu disse. Eu sei. E eu ainda vou apresentar queixa. Eu sei. E você nunca mais vai pôr os pés nesta casa. Hal. Marcelo assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe, mãe. Eu sei que isso não conserta nada, mas eu sinto muito. Estudei o rosto dele, procurando por sinais de manipulação, pelas emoções calculadas que ele usou contra mim tantas vezes. Mas isso parecia diferente. Parecia real. Eu também sinto muito, eu disse finalmente. Eu sinto muito por ter criado um filho que achava que era aceitável abusar da mãe.
Eu sinto muito por ter permitido o seu comportamento por tanto tempo que você pensou que nunca haveria consequências. E eu sinto muito por ter levado 73 anos para aprender a me defender. Eu disquei 190. 190. Qual é a sua emergência? Aqui é Elza Cardoso na Rua das Acácias, 1247. Eu preciso relatar uma invasão de domicílio e ameaças feitas contra mim pelo meu filho. Ele ainda está na minha casa. E eu preciso que ele seja removido imediatamente. A atendente era profissional e calma, pedindo detalhes, confirmando meu endereço, garantindo que os policiais estavam a caminho. Pela janela, eu podia ver luzes acendendo na casa de Dona Fátima. Ela estava acordada e observando, pronta para ser uma testemunha se necessário. Marcelo não tentou sair. Ele se sentou à minha mesa da cozinha com a cabeça nas mãos, ocasionalmente olhando para mim com algo que poderia ter sido admiração misturada com arrependimento. Você realmente fez isso, ele disse. Você realmente revidou. Eu realmente fiz. O pai ficaria orgulhoso de você. O comentário me atingiu mais forte do que eu esperava. Roberto ficaria orgulhoso. Não apenas da minha coragem neste momento, mas da minha decisão de recuperar a força que ele sempre viu em mim. A força que eu tinha esquecido que possuía. A polícia chegou 12 minutos depois. 2 oficiais que claramente já haviam lidado com situações domésticas antes. Eles nos separaram imediatamente, pegando minha declaração na sala enquanto Marcelo era interrogado na cozinha. Eu dei a eles tudo: o gravador, os extratos bancários mostrando o roubo, a documentação que eu havia preparado, as fotos no meu celular dos formulários de inscrição pré-preenchidos. A oficial Rodrigues, uma mulher com a idade de Lívia, com olhos gentis e uma maneira objetiva, ouviu tudo sem julgamento. Dona Elza, o que a senhora está descrevendo é abuso de idoso de livro didático, ela disse. Exploração financeira, manipulação emocional, coerção em relação a decisões de moradia. Vemos isso com mais frequência do que as pessoas imaginam e, infelizmente, geralmente são membros da família os agressores. O que acontece agora? Nós vamos prender seu filho sob acusação de abuso financeiro de idoso, roubo, invasão de domicílio e fazer ameaças. O promotor analisará o caso, mas com as provas que a senhora forneceu, o processo é muito provável. Através da porta da cozinha, eu podia ver Marcelo sendo algemado. Ele não resistiu, não discutiu, não tentou se safar. Ele apenas ficou ali, aceitando as consequências de suas escolhas com uma resignação que poderia ter sido alívio. Ao ser levado em direção à porta da frente, ele parou e olhou para mim. Mãe, você um dia me perdoará? Eu pensei sobre isso por um longo momento. O perdão era complicado quando a pessoa que te machucou era seu próprio filho. O amor não desaparecia só porque a confiança tinha sido quebrada. Talvez um dia, eu disse honestamente. Mas perdão não é a mesma coisa que esquecer. E não é a mesma coisa que permitir que você volte para a minha vida. Você fez escolhas, Marcelo. Agora você tem que viver com elas. Ele assentiu e permitiu que os policiais o escoltassem para fora da minha casa e para fora da minha vida. Depois que todos saíram, sentei-me na minha cozinha com uma xícara de chá, ouvindo os sons familiares da minha casa se acomodando para a noite. Mas o silêncio parecia diferente agora. Não vazio ou solitário, mas pacífico, seguro. Liguei para Lívia e contei tudo. Ela chorou, pediu desculpas por não ter acreditado em mim antes e prometeu visitar no fim de semana seguinte. Não para checar como eu estava ou avaliar minha competência, mas para passar tempo com a mãe que acabara de provar ser muito mais forte do que qualquer um lhe tinha dado crédito. 3 semanas depois, Marcelo se declarou culpado de todas as acusações. Ele foi condenado a 18 meses de prisão e obrigado a pagar a restituição total. Kênia o deixou no dia seguinte à prisão, levando consigo o estilo de vida caro que ele estava me roubando para proporcionar. Usei o dinheiro da restituição para atualizar meu sistema de segurança residencial, consertar as coisas que realmente precisavam de conserto e colocar o resto em uma nova conta que só eu podia acessar. A casa que Marcelo alegou estar caindo aos pedaços acabou precisando de notavelmente pouco trabalho, uma vez que eu tive os recursos para mantê-la adequadamente. Mas a mudança mais importante não foi na minha casa ou na minha conta bancária. Foi em mim. Aprendi que estar sozinha não significava ser impotente.
Aprendi que os relacionamentos familiares podiam ser reconstruídos em bases mais saudáveis ou encerrados completamente, se necessário. Aprendi que aos 73, eu ainda era capaz de crescer, mudar e lutar pela vida que eu queria. Mais importante, aprendi que Roberto estava certo. Eu era mais forte do que imaginava, mais corajosa do que sentia e mais amada do que jamais poderia ter imaginado. 6 meses após aquela noite terrível na minha cozinha, sento-me na mesma mesa onde Marcelo tentou roubar meu futuro, escrevendo notas de agradecimento para as pessoas que me ajudaram a recuperar minha vida. Dona Fátima, na casa ao lado, que nunca hesitou em oferecer apoio. A oficial Rodrigues, que me tratou com dignidade e respeito. Daniel, dos Serviços de Proteção ao Idoso, que me ajudou a entender meus direitos e opções. E Lívia, que liga todo domingo agora, não para checar minha condição deteriorada, mas para saber dos meus planos para a semana seguinte. Porque eu tenho planos agora. Eu tenho uma vida que vale a pena viver, uma voz que vale a pena ser ouvida e um futuro que vale a pena proteger. E se alguém tentar tirar isso de mim novamente, eles descobrirão que desta vez estou pronta para eles.